Voltei, meu nome é Karen e hoje eu vou falar sobre o conceito de empresa e empresário, sobre as exceções e sobre o exercício de empresa por incapaz. Eu espero que caiba tudo dentro desse vídeo e que fique um vídeo inteligível aqui para vocês, tá? Primeiro, o conceito de empresa e de empresário está no artigo 966 do Código Civil, tá? Então, no 966, ele fala que empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E aí a gente tem que destrinchar esse conceito para entender o que é o empresário, tá? Então, em primeiro lugar, quando ele fala quem exerce profissionalmente, profissionalmente significa que não é de forma esporádica, é que essa pessoa exerce essa atividade de forma habitual. Tá? E quando ele fala atividade econômica, ele quer dar a entender que essa atividade tem o objetivo, o intuito de lucro, que a pessoa tem o objetivo de lucrar com aquela atividade, né? Então, organizada para os doutrinadores significa que tem vários elementos nesse organizada, por exemplo, bens, mão de obra, tecnologia, investimento, então tem várias coisas ali envolvidas, né? Para a produção e circulação de bens ou serviços. Tá, vamos lá. Então, uma pessoa que esporadicamente faz um bolo e leva no trabalho para vender as fatias, ela não é uma empresária, porque ela faz isso de uma forma esporádica, e para ser empresária eu preciso que isso seja habitual. Agora, se toda sexta-feira eu abro uma banquinha de tacacá aqui na frente da minha casa, eu sou uma empresária, porque eu faço isso de forma habitual. Né? E é uma atividade profissional organizada voltada à produção e circulação de bens ou serviços. Tá? Então, que isso fique claro. Outra coisa, no conceito de empresário, ele não exige o registro na junta comercial, porque o registro na junta comercial ele é, em regra, meramente declaratório, tá? Ele é condição de regularidade do empresário, tá? Então, para eu ser empresário, eu não preciso de registro na junta. Para eu ser um empresário regular, eu preciso de registro na junta comercial, mas eu posso ser um empresário e ser um empresário irregular, né? Tá. Outra questão. O parágrafo único do 966 fala assim: profissionais intelectuais, sejam eles de volta científicos, artísticos ou literários, eles não são considerados empresários. Caso eles, mesmo que eles exerçam essas atividades com auxiliares, salvo se constituir elemento de empresa. Então vamos lá, a gente vai precisar aqui conceituar primeiro o que seria um profissional intelectual. Então, um advogado é um profissional intelectual, um arquiteto é um profissional intelectual, um pintor de quadros é um profissional intelectual, um poeta é um profissional intelectual, desde que ele esteja exercendo essa atividade em nome próprio, sem subordinação. A partir do momento que eu sou funcionária de um escritório jurídico contratada, eu tenho uma subordinação ali, eu tenho uma carteira assinada, eu já não estou exercendo nesse contexto do código. Ele fala do exercício em nome próprio, tá? Então, a partir do momento, aí ele fala, salvo quando constituir elemento de empresa. O que seria constituir esse elemento de empresa? Quando eu deixo de exercer aquela atividade de forma pessoal. Então, supõe-se que se eu sou advogada e eu tenho meu escritório advocatício, eu posso até ter um estagiário, uma secretária, uma sócia, mas eu vou estar exercendo a advocacia como atividade principal. A partir do momento que eu deixo de ser advogada e eu me torno uma mera gestora e eu tenho 30 pessoas ali trabalhando para mim, 30 outros advogados desenvolvendo minha atividade de fim e vários secretários e vários outros estagiários, aí eu já deixei de ser, de desenvolver essa atividade de forma pessoal e passei a ser um mero gestor. Aí daí eu não sou mais, não me enquadro mais no 966 parágrafo único, deixo de me enquadrar nessa exceção e o meu exercício passa a ser um exercício de empresa e, portanto, eu vou precisar me registrar a minha atividade na junta comercial, tá? Então, essa é a primeira exceção, mas não tem só essa, tem outra exceção. O artigo 971 do Código fala que o exercente de atividade rural, ele pode se registrar na junta comercial. O 967 do Código, ele fala que o registro dos empresários tem que ser antes do exercício da atividade, que quase não acontece, né? A gente vive num país que geralmente as pessoas começam o exercício da atividade e depois elas vão lá se registrar, né? Mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas o 971, ele fala que o empresário rural pode se registrar na junta comercial, ou seja,
O registro dos outros empresários é obrigatório, é condição de regularidade. Enquanto que para o empresário rural, o registro na junta comercial, ele é facultativo. Então, vamos lá. O registro do empresário para todas as outras pessoas, né, sejam elas físicas ou jurídicas, ele é meramente declaratório, ele é meramente condição de regularidade. Enquanto que para o exercente de atividade rural, esse registro ele vai ser constitutivo. A partir do momento que o exercente de atividade rural ele se registra na junta comercial, ele se torna empresário. E se ele não se registrar na junta, ele não é empresário. Tá? Então, assim como a sociedade entre exercentes de atividade rural, se ela se registrar na junta, ela vai ser uma sociedade empresária. Se ela não se registrar na junta, ela não vai ser uma sociedade empresária. Então, essas são as duas exceções no Código para o exercício da atividade empresarial. Então, são atividades profissionais, econômicas, organizadas, que são voltadas à produção e circulação de bens ou serviços, se enquadram em todas as regras do 966 Caput, mas não são consideradas atividades empresariais por expressa previsão do Código, seja porque são exercidas por profissional intelectual de forma pessoal, seja porque são exercidas por exercentes de atividade rural, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que para eu ser empresário eu preciso ter mais de 18 anos, né, ou ser maior de 16 emancipado. E também tem a questão do exercício de empresa por incapaz que eu queria abordar nesse vídeo. Então vamos lá. O incapaz, ele não pode iniciar o exercício de uma atividade empresarial, tá? Então, se eu sou incapaz, eu não posso abrir uma empresa, tá? Seja qual for a minha incapacidade. Essa questão, a pegadinha sempre cai. Mas eu posso continuar o exercício de uma atividade empresarial em condições específicas, tá? Então, tem condições previstas no Código em que eu posso dar continuidade ao exercício de uma atividade empresarial em caso de incapacidade, tá? A primeira circunstância é no caso que eu herdei, tá? Então, sei lá, meu pai morreu, eu sou incapaz ainda, mas eu posso dar continuidade ao exercício daquela empresa devidamente assistida ou representada, claro, e por meio de um alvará judicial, desde que meu capital esteja totalmente integralizado, desde que eu não administre diretamente aquela empresa. Segunda circunstância, o incapaz eu podia ser capaz, estar exercendo essa atividade empresarial e ter uma incapacidade superveniente, sofri um acidente de carro, entrei em coma e fiquei incapaz. Então, nesse caso, o juiz pode, eu vou precisar de uma autorização judicial para isso, né? A minha família pode entrar com esse pedido de autorização judicial e aí eu devidamente apresentado ou assistida, essa incapacidade pode ser total, pode ser relativa, né? O juiz pode autorizar a continuidade do exercício da atividade empresarial, tá? Desde que cumpra todos esses requisitos. Assim como o incapaz também pode ser sócio de atividade empresarial, desde que ele não seja o gestor, desde que o capital esteja totalmente integralizado e desde que exista uma autorização judicial para tanto. Então era isso que eu queria abordar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. E é isso. Beijos.